Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E ativa a notificação para sempre receber os novos episódios, porque 60% de quem acompanha nosso canal ainda não ativou a notificação, aí fica reclamando, eu não recebi aquele episódio, eu perdi esse, perdi aquele. Então ativa para não perder nada. E hoje um papo muito interessante que eu tenho certeza que vai te inspirar aí do outro lado, para você que pratica natação ou está pensando em praticar. A gente vai falar sobre o mar como terapia e missão de renascer. Então a gente vai falar sobre a história dele, Rubens Iannelli. Muito obrigado pela presença, Rubens. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. E como a gente vai falar muito da parte mental, como o exercício físico auxilia esse dia a dia, claro que eu trouxe ele, atleta, técnico, psicólogo, Lula Feijó, que tem cadeira VIP nesse podcast, Lula. Isso mesmo, cadeira VIP. E para as pessoas entenderem a minha frequência nos podcasts, é que eu tenho acompanhado pessoas que eu conheço, que são amigos de longa data, que é o caso do Rubens Iannelli. Nos conhecemos no Tênis Clube Paulista nadando. E daí foi solidificando uma amizade. E hoje, há pouco, eu disse para ele que eu me orgulho de ser amigo dele por vários fatores, por várias vivências, experiências em comum. E agora, vocês vão depois perceber que agora ele conquistou um título. Isso muito me orgulha. Muito obrigado, Lula, sempre trazendo diversos profissionais para esse podcast. Ele me manda mensagem indicando, essa história é bacana, outra história é bacana, vamos trazendo, isso vai agregando valor para o canal da Natação Criativa. Então eu quero agradecer, antes de mais nada, aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, a plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. O aplicativo da SwimTrack, que monitora a evolução do seu aluno, tenha todos os dados na palma da sua mão, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, envie vídeo, faça chamada, tenha todos os dados do seu aluno ali na palma da sua mão, interaja com ele o tempo todo. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Se você não sabe, a segunda principal causa de mortes de crianças de 1 a 4 anos, infelizmente, é o afogamento, e graças a ações diárias. A Sobrasa faz em média 13 ações pelo Brasil diariamente com voluntários, levando a importância da prevenção aquática. Acesse o site sobrasa.org, diversos dados para você levar na sua aula de personal, seja na academia. Muito importante, todo o conteúdo gratuito dentro do site. Metodologia Raizo, nova metodologia no mercado que trabalha a gamificação e aumenta a vida útil dos seus alunos. E a Flote, materiais aquáticos de natação, hidroterapia, hidroginástica, treinamento, aperfeiçoamento, natação infantil, mais de 400 materiais catalogado lá dentro do site. Acesse o site da Flote. Mas vamos deixar de papo e vamos para o que interessa. Rubens, como que é essa sua relação com a água? Como ela começou? Qual foi essa causa e essa conexão? Foi desde a infância? Começou depois de uma certa idade? Conta para o nosso público. Então, eu sou asmático ainda. E quando eu era criança eu tinha crises muito fortes de asma. Ia sempre para o pronto-socorro. Naquela época não existiam os broncodilatadores que existiram após a década de 60. E a indicação médica foi, vai nadar. E fora isso, eu gostava muito do mar, porque a gente tinha papai tinha um apartamentinho lá em Santos, e eu ficava no mar assim, horas e horas e horas. Gostava demais. E aí eles me colocaram no tênis clube, onde eu conheci o Lula. Isso eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, para aprender a nadar. Então foi nessas condições que eu fui empurrado para a natação, né? Para a natação. Hoje, até no período da manhã, eu entrevistei uma pediatra falando sobre a importância da natação para asma, bronquite, doenças respiratórias, que a primeira indicação de todo médico é água. E já sentaram aí nessa cadeira aí diversos grandes atletas, nomes mundiais, olímpicos, que falaram que iniciaram a natação
por indicação médica por doenças respiratórias e depois se tornaram grandes nadadores. E depois, como foi essa sua construção? Sei que você tinha um pouquinho de medo de competições. Conta um pouco dessa história. Então, naquela época não existia aquecimento na piscina, era gelada, né? Nem óculos de natação. Eu acho que o óculos veio na década de 70, não foi? Isso. Numa Olimpíada, se não me engano, um norueguês, uma coisa assim, que usou a primeira vez. E eu nadava no tênis, água gelada, assim, às vezes nadava em julho, agosto, nadava no frio. Mas, enfim, quem me estimulou muito mesmo foi meu tio, Tomás, irmão do papai, que era sócio do clube, do tênis clube, e tinha um amigo dele, o Lacerda, um grande nadador, um jornalista, que me levava nas costas, mergulhando. Então, ali eu fui tomando um gosto. Depois, quando eu fui aprender a nadar, aquelas coisas de criança, aulinhas e tal, foi com o Pará, técnico do Lula, que eu tinha pavor do Pará. Só ouvir o barulho do tamanco dele em volta da piscina já me estremecia. É um pouco autoritário, né? Assim. Bastante. E fiz aquelas primeiras aulas com ele, os primeiros 25 metros na demonstração para os pais, eu quase me afoguei. Chegaram todos, eu não cheguei. Eu parecia um parafuso assim na água, rodando. Não conseguia nadar direito. Então, eu tinha em mim que eu era incapaz de competir. Não gostava de competir. Achava que eu jamais seria capaz de nadar como aqueles nadadores nadavam. Então, era o Lula era o Pará, a opção que tinha. Eu falei, eu não vou. Porque eu já tinha em casa uma figura autoritária do pai, eu não queria outra figura autoritária, entende? Eu precisava um pouco de descanso disso. Então, eu nadava na raia 5, se não me engano, ou 6, na primeira raia, porque sobrava uma raia para os sócios. E eu nadava sozinho ali, ficava olhando eles nadarem e eu nadava sozinho. Na adolescência, eu nadava ali 2.000 de manhã, 2.000 à tarde, religioso. 1.000 crawl, 1.000 medley de manhã, 1.000 crawl, 1.000 medley no final da tarde. Por sua conta? Por minha conta. Antes de ir para a aula e na volta da escola. 2 vezes por dia. Olha. E Lula, agora indo para o lado aí da sua experiência como psicólogo, atleta, técnico, lá na década de 60, 70, era muito comum esses técnicos, até professores autoritários, que se a gente olhar ali para aquela figura caricata, era aquele professor com cronômetro fora da piscina, gritando o tempo todo, corrigindo. Ainda cabe isso na natação atual? Ou você acha que esse perfil de professor mudou? Está mudando. Não podemos esquecer que a origem da Olimpíada, como é até bem conhecido, é a Grécia, que treinava os homens para a guerra. Por isso que tem arremesso de dardo, arremesso de peso e tal, que eles ficavam nus, né, no estádio. Então, existe uma semelhança de origem de competições com guerra. Então, seria assim, a Olimpíada é uma guerra da paz, com uma ambiguidade. E com isso, quando não tinha regulamentação, não tinha o CREF, né, não tinha profissão, aliás, já existia a faculdade de educação física militar, se não me engano, polícia militar, que tem até hoje. E só tinha essa. E os técnicos, de forma geral, incluindo o Pará, não eram formados. Então, ele foi um ex-nadador, campeão recordista sul-americano, e nadava muito bem em águas abertas, ganhava praticamente todas as provas, São Paulo a nado. Ele foi contemporâneo do Tetsuo Okamoto, o Tetsuo Okamoto perdia para ele. E ele era um policial, ele era do DEIC, ele era um investigador do DEIC. Então, ele foi de família humilde, de Natal, apesar do apelido do Pará, né, Antenor Ferreira da Silva, mas ele era de Natal, ele nasceu lá. Então, era uma pessoa que veio de uma família humilde, ele conquistou tudo muito na raça. Né? Então, ele tinha essa característica. O apito, a voz de comando, para finalizar, não me estender muito nisso, mas a gente pode entender que até hoje ainda tem. Assim, você chega num ginásio, você vê
os professores usando um volume de voz mais do que deveriam usar. Então, volume de voz alto, apito. Muita gente ainda não gosta de educação física devido a isso, né? A uma certa pressão em performance, né? E eu disse que está mudando, vou finalizar dizendo que está um processo de mudança de treineiros com apito e muitas vezes até por exemplo, o Bruno, que eu treinei no Pinheiros com o Bruno, ele tinha uma varinha. Se você não fizesse a virada olímpica ou não fizesse a respiração bilateral no crawl, na hora que você virava, ele dava com a varinha na tua cabeça. O Bruno. Mas era meio assim, brincalhão, mas dava, né? Então, a mudança é de treineiros para educadores. Espero que todos os colegas que estejam nos assistindo, que pensem nisso. Nós somos educadores, professores. Então, o cenário é uma quadra, uma piscina, então, mas é como uma sala de aula. E o cenário está mudando. A criança de hoje, o pai de hoje, é diferente de 10, 20 anos atrás. A gente tem que se adaptar a essas mudanças. E como o Rubens comentou, ele não gostava muito da aula, não se adaptava muito nas competições, mas a água era uma coisa que era uma paixão, né, Rubens? Então, o que te atraía nessa solidão desses 2.000 metros de manhã, 2.000 metros à tarde? O que te atrai na água? Só para esclarecer um pouco essa coisa do treinador, eu nunca fugi da disciplina, do treino rígido. Eu, por exemplo, com 12, 13 anos, eu entrei no judô e o sensei era japonês, ele era muito rígido, disciplinado, mas extremamente calmo, uma pessoa extremamente tranquila que me deu, inclusive me ajudou em alguns tratamentos para asma. E eu fiz judô até cheguei na faixa marrom. Capoeira eu fiz a mesma coisa também, apanhei bastante. Então nunca fugi disso, entende? Quando eu nadava lá no tênis, assim, eu já tinha na minha cabeça uma coisa engraçada, que eu queria nadar longe, eu queria nadar distante, eu queria ir à distância. Aquela coisa da piscina, de tempo, 25 metros, 50 metros, aquilo não curtia. Não curtia, eu queria nadar à distância. Então, eu nadei muito essa fase que você falou aí, dos 2 de manhã e os 2 à tarde, 2 quilômetros de manhã e 2 à tarde, na adolescência. Que era o lugar que eu tinha para conversar comigo mesmo. Era dentro d'água. Então, virou uma necessidade, você entende? Virou uma necessidade por conta da asma e virou uma necessidade minha de ter um espaço em que eu pudesse refletir sobre a minha vida que estava começando, né? E Você sempre tinha foi. Que idade? Lula, eu comecei... Mais ou menos. Quando eu voltei de viagem, comecei com uns 13. Foi até uns 18 lá no tênis. Era uma oportunidade de você ficar com você e Isso. elaborar as coisas Naquela da época, adolescência, né? e naquela época não turbulento. tinha aquela coisa, ainda mais em casa, não tinha essas coisas. Vai fazer uma terapia. Imagina, não existia isso, ainda mais dentro da minha casa. Então, ali era a minha terapia. Era ali que eu conversava e refletia vários assuntos. Lula, agora indo um pouco pro seu lado e pegando a história dele, que às vezes a gente dá aula em grupo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esse olhar individualizado. Então você vê que o perfil dele não era para algo de tiro, de técnica, de metragem, era mais de longa distância, ficar com ele mesmo. Você acha que aí, às vezes falta, às vezes, para o professor ter esse olhar mais individual, conhecer um pouquinho o seu aluno? Hoje também as coisas estão mudando, as pessoas procuram mais atividade física, não só para a parte física, mas também para a parte mental? Sim, sim. Um bom professor, voltando ao final da minha fala anterior, então o professor, o bom educador, ele não está dando aula para uma turma. A turma é uma abstração, né? É uma subjetividade. Ele está dando aula para um grupo de pessoas, um grupo de seres humanos. Então, cada elemento ali tem sua singularidade, sua individualidade. E uma vez dito isso, uma coisa que me chamou a atenção na fala do Rubens
é essa questão de ele querer nadar bastante, de ele não querer participar. Quer dizer, não querer não tinha um interesse, uma motivação de participar de natação em piscina, que tem uma característica, a natação em piscina, de equipe. Então, o nadador de maratona, ele não dá para dizer que propriamente ele tem uma equipe. Ele pode ter um grupo de pessoas treinados pelo mesmo técnico, né? O Samir, no caso, né? Uhum. Mas não tem uma equipe como uniformizada que vai para o lugar e tal. Então, é mais individual, né? Eu acho que isso pode ter arrebatado, ele pode dizer se eu estou errado na minha suposição, mas isso pode ter te arrebatado, né? Que é como você gostava de ficar ali em si mesmado, então uma travessia, você junto à natureza, né? Que já tem histórico de ter ido na casa da praia, ter contato com o mar, né? Mas é isso. A individualidade, respondendo a tua pergunta objetivamente, ela é muito importante, porque eu lanço mão da Gestalt, né? O todo não é a soma das partes. O todo é mais que a soma das partes. Então, uma equipe não é um todo, não é um grupo de pessoas. Ele é uma conexão, uma rede de conexão entre indivíduos com as suas preciosas singularidades e individualidades. Sim, tem um estudo da Google, no final de 2020, que foi constatado que 50% das pessoas que procuram natação buscam a saúde mental. Então, às vezes, aquele técnico fica pensando em técnica, melhorar tempo, fica corrigindo o tempo todo, trabalhando velocidade, e aquela pessoa está indo lá para relaxar, às vezes um trabalho de respiração no final da aula, um trabalho de flutuação, é muito mais atrativo para esse aluno do que essa busca de performance o tempo todo. Então, o perfil do aluno está mudando dentro da borda da piscina, por isso esse olhar um pouco mais individual. E o Rubens teve um marco aí na vida dele ali com 12 anos, junto com o oceano. Conta como que foi essa experiência aí de atravessar o oceano com 12 anos. Deixa eu só retomar um pouquinho anterior, que hoje em dia eu vejo que existem equipes de águas abertas bastante numerosas. E existe essa coisa do uniforme, de legal, você estar junto, aquele pessoal, você curtir, cria amizades. Existem treinamentos, professores que treinam em piscina, toda a equipe, ou por planilha, como é o meu caso, eu faço por planilha. Então tem um sentido de corpo, vamos dizer assim, de corporação, né, que é bacana também. Mas a história foram 59 dias dentro de um navio cargueiro. Naquela época, para você ir para a Europa, não ia de avião como ia agora. Então, como o papai era pintor, artista, pintor, ele ganhou um prêmio de viagem ao exterior de 2 anos. Ele escolheu ir para a Europa. E era muito comum os artistas procurarem uma vaga num navio cargueiro. Então, geralmente, era a cabine do armador, que o armador era uma figura que nem sempre estava a bordo. E nós fomos na cabine do armador, eram os únicos. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, os únicos passageiros a bordo, né? E o mar, assim, do navio, é uma coisa assim, do navio cargueiro, que eu tinha total liberdade. Eu era um moleque, eu ia para a proa, eu ia para a popa, eu ia para a casa de comando, eu ia para a casa das máquinas, eu andava solto. Que você vai pegar um navio hoje de cruzeiro, você nem vê o mar quase, né? Então, e o alto mar, assim, é uma coisa bastante assustadora, né? Porque você pega os extremos, os limites. Você pega aquele extremo que tem a tempestade, que você se tranca com a escotilha na cabine e vê que o navio entra dentro da onda e cobre. Aquelas coisas horrorosas, monstruosas, né? E você, de repente, acorda e o mar está um espelho. Mas você não vê terra, só água, água. E eu vi muitos golfinhos assim, quando o mar estava calmo, mas muitas, assim, quantidades imensas assim, e é uma coisa impressionante. Então, me marcou muito, né? 59 dias e vários acontecimentos que tiveram nesses 59 dias interessantes, assim, que me marcaram. Teve um deles que acho que foi
Foi num porto do Nordeste, não lembro se foi Natal. Enfim, tinha o navio atracado, do outro lado tinha uma restinga, e tinha um dos marinheiros que brigou com a namorada, bebeu um pouco, nadou até o lado de lá, que era um mangue, uma restinga, e não voltava, e tinha hora de ir embora. O comandante falou, vamos embora, deixa ele aí, e foi embora. Mas ele nadou até lá, o cara ficou lá. Então, tem uns acontecimentos assim, a bordo de um navio muito, muito especiais. Para o menino, então, que era um rei dentro do navio, era um rei dentro do navio. Quando chegou em Cabedelo, por exemplo. Cabedelo era uma cidade que só tinha uma rua de areia com algumas casinhas. E o cais era muito precário. Então, o que acontece quando o navio vai atracar no cais? Antes de ele entrar, chega o prático, que é o especialista, sobe no navio e conduz o navio para dentro do porto e vice-versa, para sair. Não tinha prático. Não tinha prático. E quando eu estava entrando no canal, eu estava na sala de comando, para variar, né? O comandante falou, pega o timão, pega a direção do barco. E eu fui lá até chegar paralelo assim ao cais. Chegou no cais, não tinha ninguém para pegar as cordas, os cabos do navio para atracar. Pulou um moleque franzino, magrinho, daqueles do Nordeste, subnutrido, levou nas costas e botou no cais. Então, são umas coisas assim fantásticas que acontecem, né? Aí já, o mar já começou a te cativar com tudo isso, com todos os dramas muitas coisas. e acolhimentos. Se eu estiver errado, me corrige, mas Cabedelo é em João Pessoa, né? Cabedelo, João Pessoa, isso. Uma cidade maravilhosa, gosto demais de João Pessoa. E quando você começou a perceber que o mar era muito mais do que algo ali para a parte física e começou a ver ele mais como uma parte mental ou até uma terapia mesmo dentro da água? Olha, eu sempre que viajei, em qualquer lugar que eu fosse que tinha mar, eu nadava. Eu nadava, né? Mais para manter a forma e tal. Mas, assim, quando eu senti o mar como um aliado mesmo, não faz muito tempo. Foi 2016, por aí. Foi quando meu filho faleceu e que eu fiquei bastante... Eu fiquei sem rumo, né? Então eu ia aqui para a praia, para a Barra do Saí, eu tenho casa lá, onde nós íamos, né? Aí eu sentava na areia, e tem as ilhas na frente, e assim eu chorava compulsivamente. Eu não conseguia parar de chorar. Eu tinha que entrar no mar, ficar ali no balanço da onda, sentindo como se tivesse sido pego pelo colo. Sendo acolhido. Pelo colo. E aquilo Sendo embalado pelo mar. E aquilo me acalmava, e acalmava. Então, durante todo esse processo aí, desses 10 anos passados, eu sempre recorria ao mar para ele me... Foi o meu melhor terapeuta, para ele me acalmar. Desde um mar calmo até um mar grande. Então, nesse período também, eu fiz questão de enfrentar, por exemplo, o mar está grande, a onda está com 1 metro e tanto, lá na Praia da Baleia. Eu fazia questão de entrar. E vencer aquela dificuldade. Isso, para mim, era um teste assim de... É um jeito de eu poder sobreviver, porque eu não queria mais viver, na verdade. Então, eu falava, eu vou fazer esse teste, pensava, eu vou fazer esse teste para ver se vale a pena viver mesmo, se isso aqui é uma coisa que me dá motivo para viver, né? Então, tem essa relação dialética com o mar, assim, que a gente carrega a vida toda, né? E passando pro psicólogo, né, Lula? Então, qual que é o papel aí do exercício físico, ou até mesmo da natureza? Como terapeuta, eu sei que você indica para vários pacientes seus. Qual que é essa importância desse exercício físico diário, esse contato? Eu prefiro falar da água, que eu acho que as benesses do exercício físico são bastante conhecidas, que a nossa natureza é um movimento, né? A vida é movimento. Então, com relação à água, já de primeira,
Eu ofereço a quem se interessar, depois passarei meu contato, para eu enviar o meu TCC da Faculdade de Psicologia, que é a mediação simbólica da água, da hidrofobia. Então, mediação simbólica da água, eu trato de uma forma bastante alinhada com o que ele falou, né? Com um renascimento, com uma volta à vida, né? Pode parecer exagero, ele entrou no mar, que, aliás, o mar tem a mesma densidade, a mesma relação de sódio e potássio, bem semelhante à do nosso sangue. Então, quando volta-se para o mar, a gente está, em certa medida, voltando para o útero. Então, eu quero o acolhimento, eu quero ser o aquanauta que eu fui dentro da barriga da minha mãe durante 9 meses. Então, o meu TCC tem uma introdução que trata bem disso. Então, está aí a oferta, eu enviarei por WhatsApp para quem quiser. Como é um trabalho de 68 páginas, não precisa ler toda a análise de dados e metodologia, mas a introdução é bastante pertinente a esse assunto. Então, a água, ela é um elemento, por exemplo, Jung, né, o famoso psiquiatra suíço, dizia que a água é feminina, que a água é acolhedora e a água é o elemento das emoções. Então, quando ele dá esse relato precioso e muito rico para sustentar essa possibilidade, essa visão de que a água realmente ela é terapêutica ou psicoterapêutica, vale pensar nisso. Cada um pode fazer a sua reflexão e que a gente chora água. Né? Ele disse que sentava na frente do mar chorando, mas chora o quê? Chora água. Nós somos o quê? 85% de água que se locomove, que anda. Né? E nós olhamos para o céu, a gente vê água, na terra a gente vê água, rios e mares e lagos e represas, e embaixo da terra o que tem? Aquíferos. E a água está nos polos, a reserva de água, de 80% de água potável do planeta está nos polos. Então, quando a gente nasce, a gente sai da água, né, do paraíso aquático do útero das nossas mães, para o planeta água. Sensacional. Para você que quer saber mais dessa conexão do homem com a água, a gente fez uma entrevista com o Lula sobre aquaticidade. Então eu vou deixar o card no final dessa entrevista para quem quer saber mais, se aprofundar sobre o assunto, sobre essa conexão. E aí, Rubens, me fala um pouco também, você passou anos nadando nessa solidão do mar, nunca se preocupou tanto com a técnica, nunca teve aquele treinador, aquele técnico. Como foi lidar com esses seus pequenos, entre aspas, defeitos ou seu próprio estilo? Pequenos, grandes defeitos, né? É um prejuízo, né? Eu sou... Ele nada bem, a mecânica dele é boa. Eu sou médico, também sou artista pintor, né? Então, eu, por exemplo, não fiz nenhuma escola de pintura, nada. Um dia eu estava conversando com um historiador e crítico de arte, e ele falou assim, tudo bem, você pode não fazer nenhuma escola de preparação, você vai ter um caminho. Um caminho curvo. Se você fizer uma prova, uma escola de preparação, seu caminho vai ser reto, vai ser mais rápido. Você vai chegar lá, só que o outro você vai dar uma volta maior. Eu acho que a natação sem orientação é um pouco isso, né? Eu só tive algumas dicas preciosas do Lula. Às vezes ele me via nadando, levanta esse quadril, olha o braço, não sei o quê. Pernada 2 tempos cruzada, que você achou que era um defeito, e não é. É cruzada. Não, é ótima para nadadores de fundo. E aí eu treinei também com alguns treinadores, treinei no tênis clube ainda nos anos 70, com o Rogério, não lembro o sobrenome dele, havia sido técnico do Flamengo e do Corinthians. E aí treinava para competição, treinei bastante tempo, até que ele falou, nossa, você está muito bom de borboleta, vou colocar você no Paulista. E lá vou eu, para 50 metros borboleta, o Lebrinha estava do meu lado, o Rony. Lebrinha, olha. Estava do meu lado, e tinha outros. Eu só sei que, assim, um fracasso, uma tragédia. Uma tragédia, porque assim, eu saí bem, menos de 10 metros, já tinha perdido totalmente o encaixe do nado e cheguei em 13º, o último. Então, ali foi
eu sedimentei. Eu sou do mar. Não, eu sedimentei. Não quero competição. Eu enterrei o meu desejo de competir na piscina. Eu não queria competir mais na piscina. Não acreditava que eu poderia competir na piscina. Então, assim, então esses caras me deram toques, né? Depois, mais para frente, quando eu fui treinar para Águas Abertas com a Cristiane Toda na Academia Albatross, que ele que me indicou, dava toques. Edu Modenese me ajudou bastante também. E o Samir, atualmente, me ajuda bastante. Então, engraçado, porque passa o tempo, você fica velho, e é impressionante, porque cada treino você vê uma possibilidade nova de corrigir. Velho, você está idoso. De corrigir. Você percebe que é possível corrigir algumas coisas. Sim, Isso é muito legal, porque isso dá uma vitalidade para a gente, que a gente acha que vai sempre encontrar um novo. O novo não está perdido, não está encerrado. O novo pode ser buscado ainda, né? É um processo. Então, é um processo. Sem fim. Se você aprende com a natação, não importa a idade. Você aprende a técnica, apura, não tem idade, não. Deixa eu fazer um adendo que é assim, quando você falou que você perdeu seu filho, que ficou naquela situação, nós conversávamos. Eu conversava com ele durante um período e tal. E uma coisa que talvez você não saiba, talvez não tenha te dito, eu percebi que você estava saindo de um viés, assim, de um luto difícil de ser elaborado para o luto em vias de ser elaborado e voltando para a vida, quando você disse que você voltou a treinar. Talvez você não lembre, teve um ponto bem marcado. Olha, eu voltei a treinar. Aí eu falei, não, essa pessoa aqui, esse ser humano, ele está em vias de cura. Quer dizer, não existe uma cura absoluta, mas num processo de cura. Então, essa é uma coisa. E outra coisa que eu quero aproveitar, que correlata, vários quadros que você pinta tem um movimento que me remete ao mar. É isso mesmo ou eu estou vendo coisas? Tem mesmo. Vários, tem não? Mesmo, tem. Então, para fechar esse raciocínio seu aí, então, o que aconteceu é o seguinte, teve um dia, eu ia fazer a 14 bis, minha segunda 14 bis, de manhã eu mandei uma mensagem para os meus 2 filhos, falei assim, tem algum de vocês que pode ir no barco para dar o apoio e tal? Aí o Luiz, esse meu filho, falou, conta comigo, eu estou com você. Chegou a noite e ele deu fim à vida. Entende? Aí eu fiquei com isso na cabeça, 14 bis, ele disse que ia. Aí em 17 eu falei, eu tenho que fazer essa 14 bis, para ele. Eu voltei a nadar por conta disso. Aí voltei a nadar e fiz a segunda 14 bis. Olha, para você que está do outro lado, que também tem uma história marcante, algo com a natação, alguma relação com a água, deixa seus comentários aqui embaixo, ou eu convido você, onde já está aqui nessa mesa, contando a sua história sobre a sua conexão com a água. E, Rubens, como você comentou, você teve momentos de calmaria no mar, você teve momentos que o mar estava mais agitado, lá no litoral norte. O que você aprendeu entre esse contraste entre paz e potência que a natureza proporciona para gente? Eu passei um tempo privilegiado ali no Toque Toque Grande, porque quando eu fui para lá em 67, não havia absolutamente nada a não ser os moradores locais, né, os caiçaras. E eu passava 40 dias, porque meu cunhado fazia caça submarina e virou um campeão de caça submarina. E eu acompanhava ele, apesar que eu não era muito de caça, não tinha fôlego e não gostava muito de matar os peixes. Mas, enfim, e passar muito tempo ali no toque-toque, você pega várias situações do mar. Você pega o mar flat, lisinho, e pega dias assim que dá medo, dá muito medo. E tinha dias que eles até entravam com a canoa para tirar o peixe do cerco, com um mar grande. Então, era uma habilidade assim, admirável, né? Então, você vê que, de um lado, você tem aquele mar tranquilo que te acolhe, que é gostoso, você se sente bem. Todo mundo que vai para o mar, quando volta, se sente bem, né?
E você tem aquele mar que te destrói. Ele te destrói, ele te mata. Ele mata. Se você não tiver noção de onde você está, ele mata você. Eu quase morri na praia do Leblon. Foi por muito pouco que eu não morri. Entrei no mar de ressaca e não tinha ninguém, não tinha guarda-vidas, não tinha nada. Eu quase fiquei. Por quê? Eu não soube, pelo menos, respeitar o mínimo daquilo que estava na minha frente. Eu não soube respeitar. Né? Não tive a humildade de saber o meu tamanhinho ínfimo frente àquela grandeza toda. Então, o que acontece? Você é obrigado a aprender a saber o seu tamanho nas coisas, né? Quem é você e o que você pode, o que você não pode. Isso enriquece a relação com o mar, né? Muito, muito. Né? Porque eles tornam-se um professor de prevenção, né? Sobrasa. Eu quase morri pegando uma corrente marítima na praia do Forte, em Salvador. Entrei no mar sozinho, coisa que a Sobrasa fala para não fazer. E fui na linha reta, saí da boca da Bahia, né? E peguei corrente marítima e não conseguia voltar para a Bahia. Isso. Então, é assim, prevenção e o mar é implacável, né? Implacável. Até no Pará. O mar é implacável. Não tem muita margem de erro, não. E assim, a gente não aprende rápido, né? Por exemplo, eu não tenho muita sabedoria de correnteza, eu não saco, mas você vê, assim, por exemplo, uns caras que têm uma fineza e sabe das correntes, sabe tudo. Enfim, é complexo, o mar não é uma coisa tão simples Mas você assim. está melhorando, né? Porque você já fez várias provas no mar, né? Já, bastante. Está navegando melhor. Acredito que sim, né? Com o auxílio do técnico, tudo fica bom. E para quem está ouvindo essa história, deve achar até estranho, mas você passou um bom tempo longe do mar, até pela profissão. Você teve contato com comunidades indígenas. Muito. Como foi essa experiência desse lado aí longe do mar e até a experiência pelo seu lado aí mais transformador para a sua experiência de vida com contato indígena, com a medicina? Eu trabalhei 7 anos com população indígena. Morava no Rio de Janeiro na época. E em geral, eu trabalhava com a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, então geralmente as viagens eram 20 dias, voltava. Ficava uns 20 dias na aldeia, voltava. Depois eu fui trabalhar 1 ano direto no Acre. Aí no Acre eu só tive uma folga em 1 ano, de 1 semana para vir visitar minha família e voltar. E no Acre não tinha piscina na cidade. Eu morava em Tarauacá, uma cidade no meio do Acre, perto da fronteira com o Peru, entende? E ficava, grande parte do tempo eu ficava na floresta, andando de aldeia em aldeia, casa em casa. E tinha os rios, mas eu não tinha coragem de nadar nos rios lá, não. Eu nadei algumas vezes, assim, no rio, nos rios mais tranquilos, mas eu não tinha coragem de enfrentar os rios de lá, não. Não porque eles fossem tão violentos e fortes, não. Eu tinha medo do que é que tinha dentro daquele rio, sabe? Então, eu não nadei, praticamente fiquei longe. Quando eu voltei ao rio, aí eu voltei a nadar. Porque o rio foi interessante, porque no rio eu perdi um pouco o medo do mar. Porque quando eu morava no rio, todo fim de semana eu ia até a Pedra do Arpoador, subia lá, mergulhava lá na ponta e vinha nadando até o final do Leblon. Então, eu comecei a gostar daquele mar, principalmente do mar do Rio, assim, que é forte, né? Que tem umas ondas que rebentam ali, dá uns caixotes bravos, né? E eu comecei a ficar mais amigo daquele mar, sabe? Foi ali que eu acho que eu me soltei um pouco mais. Mas esse período com os índios foi outra coisa, foi outra vida, foi uma vida de um certo sacrifício. Você é médico sanitarista? Sanitarista, mas muito rico. Eu aprendi demais, devo muito a eles, entende? Eles nadam? Sabe, tem alguns que nadam. Eu tive numa com uma etnia chamada Enauene Nauê, na época era semi-isolada, ali entre
Mato Grosso e Rondônia, que os moleques, as meninas e os meninos nadavam. E tinha um rio que tinha uma baita de uma correnteza e eu nadava com eles. Era muito divertido. A gente nadava muito ali naquele rio. Os pequenininhos, tudo Pequenos, juntos? tudo junto. Tudo junto. Que incrível. Nadavam bem. Nadavam bem. E pensando um pouco aqui na sua história, como que foi ter essa virada de chave e deixar a medicina, começar a se dedicar às artes, porque a medicina é uma vida que você se dedica de estudo, de dedicação. Como foi essa virada de chave e largar a medicina? Essa virada de chave não virou. Esse é um problema que agora você me pegou. Porque Está sempre querendo voltar. é um problema que eu não resolvi. Não está resolvido na minha vida, você entende? Eu fui para a arte quando eu voltei do Acre, apesar de eu ter sido criado dentro de ateliê de pintura. Papai era pintor, meu tio era pintor, cresci no meio das tintas. Quando eu era jovem, adolescente, eu mandava trabalhos para os salões, ganhava prêmios. Enfim, eu tive E você pinta desde cedo? Desde cedo, desde cedo. Papai dava os restos de tela que ele ia jogar fora e eu pintava em cima. Dava os restos de tinta também, já estavam todas sujas, porque ele misturava, geralmente era um marrom escuro, uma coisa assim, e usava, entende? Então, desde pequeno, desenhava muito, tal. Então, isso já existia em mim. Não foi uma novidade, não caiu do céu, né? O próprio Tomás, teu tio, que levou você para o tênis clube, também é pintor. Opa, excelente pintor. Então, quando eu vim do Acre, eu estava fazendo doutorado já. Eu fiz o mestrado na Fiocruz e estava no doutorado. Mas aí eu me saturei daquilo tudo. E, enfim, a saída do Acre não foi muito legal, assim, porque o projeto foi o primeiro ano de implantação do Distrito Sanitário Indígena, então a gente estava construindo onde não havia nada, absolutamente nada, para o atendimento indígena. A mim cabia uma população em torno de 2.000 pessoas, só que de distâncias assim calculáveis de longe, né? Para você chegar às vezes numa aldeia uma semana de barco. Então tinha que dar conta disso. E no final desse um ano ocorreram problemas ali de ordem financeira e tiveram que demitir um monte de gente, alguns médicos, eu fui no meio e tal. Mas no fim parece que fez água e fechou lá o negócio, mas deve ter sido retomado. Mas aquele primeiro projeto não deu certo, assim. Enfim, foi uma pena. Mas assim, eu tenho assim grandes amizades assim com o Chavante, por exemplo. Eu adoro o Chavante, eu tenho grandes amizades até hoje. Se eu aparecer lá, eu sei que eu vou ser muito bem recebido. São muito queridos, entende? E eu sempre me dei muito bem com todos eles, assim. E você não perde a oportunidade também de denunciar algumas coisas, né? Com artigos para jornais de associação. Às vezes você toca na questão indígena, não toca? Não, eu não tenho, eu não escrevo assim. Eu escrevi na época Mas é de política, da pandemia. Né? Da pandemia eu fiz algumas... escrevi algumas coisas, inclusive tratava do problema da sanitário indígena frente à pandemia, né, que era bastante complicado, né? Nossa, foi uma tragédia. Então, E após esse retorno para a água, para o mar, você realizou várias travessias incríveis, né? A gente tem aqui o troféu, a gente tem o certificado, então fez a 14 bis, Leme do Pontal, entre outras. Qual a prova aí que você pode dizer que mais te tocou emocionalmente e por quê? olha, eu vou te falar assim, antes disso eu vou te falar que a primeira prova que eu fiz foi a antiga Travessia dos Fortes, que depois acabou, né? E eu nadava no Flamengo. O Luiz Lima ganhava todas. O Luiz Lima ganhava. O Luiz Lima ganhava. Aí eu nadava no Flamengo e um professor falou, por que você não nada aí essa prova que vai ter? Eu falei, e fui, né? Mas foi assim, né? Eu fiquei curtindo Copacabana, olha que legal. Peguei um rumo próprio, saí fora, cheguei depois da chegada, enfim, mas cheguei. Passou a chegada? Passei. E cheguei. E aí eu falei, olha, dá para fazer, né? Dá para fazer. E dessas provas,
cada uma tem uma característica, né? Por exemplo, a travessia dos Bravos que teve no Rio, das Ilhas Cagarras para Praia de Ipanema, aquela travessia foi muito interessante, porque na véspera teve uma reunião com os bombeiros e eles fizeram um terror da correnteza, falando que a correnteza ia para um lado. Tá. Aí nós fomos lá, porque a gente sai do meio da água, né? Pula do barco, sai do meio da água. E a correnteza, de fato, estava, como eles falaram, parecia um rio. Ia para o lado do Leblon. Vidigal, Leblon. Só que nós nadamos 300 metros, ela inverteu. Ela foi para o outro lado, a correnteza. Então, teve gente que chegou em Copacabana. Essa o Luiz Lima ganhou também. O Luiz Lima ganhou em primeiro e o Samir ganhou em segundo. E eu fui parar no Arpoador. Fui parar no Arpoador e voltei nadando tudo paralelo à praia para chegar no pórtico de chegada. Mesmo assim, eu ainda ganhei dos cariocas, que não gostam muito quando o paulista ganha, né? Mas tudo bem. Mas assim, a 14 bis sempre foi uma prova desafiadora, tudo, mas igual o Leme Pontal, não teve. Então, 14 bis é 24 quilômetros, Leme Pontal 36. Porque muitas pessoas podem não conhecer a prova, né? 14 bis é a mais tradicional que nós temos aqui, né? Uma do país mesmo, uma das mais tradicionais. 24 quilômetros pelo canal de Bertioga. Mas a Leme Pontal de longe, foi a mais emocionante, assim, sem dúvida. Por quê? Já atravessei ele. Por que foi? Por quê? Por vários assuntos, vários motivos, né? Eu sempre duvidei que eu pudesse fazer. Eu queria fazer o Leme Pontal, mas eu não acreditava que eu ia conseguir. Porque o Mar do Rio não é um mar muito simples, não, de enfrentar, né? E eu juro que eu consegui. Acho que eu devo ser o Samir. Porque o Samir, a gente fazia um simulado, ele falava, você está pronto? Eu falava, não é possível, está pronto. Está pronto para quê? Para o Leme Pontal, jamais eu estou pronto. Nadava outro simulado de 7 horas, está pronto. Eu não falava nada, mas eu não acreditava, né? Até o final eu estava em dúvida. Eu assim. acompanhei uma desistência sua. Eu desisti, não foi? Não vou fazer. Eu acompanhei isso. Aí depois você, vou fazer. Eu falei, o cara está no meio do caminho, inclusive no meio da preparação, tem várias rápidas desistências, né? Depois você volta e tal. Mas o Leme Pontal foi assim. Eu acho que eu fui brindado assim com uma coisa muito bonita, sabe? Foi tudo muito bonito, assim. Você vê que interessante. Estava marcado para ser largado às 2h, lá da Urca, né? O barco que estava comprometido quebrou. Teve que vir o outro barco de Niterói. Então, a largada foi às 2h40. Enfim, eu saí assim, eu nem sentia assim, que eu estava nadando tão forte. Eu atravessei Copacabana em 38 minutos, quando o recorde é 37 minutos. Eu atravessei em 38 minutos, voei. E quando chegou lá na segunda desidratação, o Samir falou, pera, calma, segura a energia, porque não vai dar pé, né? Então, foi... Eu não senti, estava a bater quando entrou ali, mesmo no Leme, que a hora que eu mergulhei, estava batendo, mexendo. Eu não senti, cara, eu não senti isso. Quando chegou no Vidigal, que entra aquele coção do Vidigal até a barra, batendo, eu também fui bem. Só fui reparar que eu estava parado, nadando sem sair do lugar, em São Conrado, que ali tem um agarre grande, né? Aí eu nadava e não saía do lugar, né? Mas depois da barra, o mar começou a alisar e eu não sei se entrei naquilo que chama de flow, mas eu entrei num estado assim de querer
fazer parte daquele ambiente, daquela água, ser parte daquela água, sabe? Não ser uma coisa tão estranha aquela água, mas fazer dela o meu lugar, o meu habitar naquele momento, né? Então eu me senti muito à vontade. Tive dores, tudo, e não tive vontade de desistir, nada disso. E teve um fato muito curioso, porque antes de largar, Você não pensou em desistir em momento nenhum? do lema dentro d'água lá? É. Não. Não, eu achei que eu ia perder força, mas desisti não. E teve um dado interessante, porque eu conversei muito com o Zé Ferreira, que fez ida e volta, sabe, o Leme Pontal. Então ele me explicou, me deu todas as dicas, tal, de cada lugar, tal. E aí ele falou que ele falou com a filha por telefone no meio da travessia. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu falei assim, vou levar a fotografia dos meus filhos. Então, antes de sair, eu vi a fotografia dos 3, que é minha filha e 2 meninos. Aí falei para o Samir, quando entrar na Barra, você me mostra a foto do Otávio. Otávio, você conhece? Tá. E quando der 24 quilômetros... Conheço o Luiz também, né? É? Meu xará. Conhece. Também conheço o Luiz. Quando der 24 quilômetros, você me mostra a foto do Luiz, que é o menino que se foi. Eu escolhi esses 24 quilômetros, assim, por que eu escolhi os 24 quilômetros, né? Sei lá, porque porque era depois da metade e porque eu já tinha nadado 24 quilômetros. Então, 24 quilômetros. Quando deu... E naquela hora eu não tinha noção de quanto eu tinha nadado de tempo. Sabia mais ou menos onde eu estava, assim. O Luiz me veio muito forte, assim, muito forte, porque a gente nadava ali na Barra do Saí, ele nadava bem, ele era grandão, nadava bem. Eu respirava mais pela esquerda e ele pela direita. Então a gente nadava assim, um olhando para o outro. Um olhando para o outro, né? E aquilo me veio muito forte, assim, me deu uma coisa muito gostosa. E quando deu 24 quilômetros, eu olhei para baixo e falei, Deus, que é isso? Peixe enorme. Eu falei, tubarão? Acho que não tem cara de tubarão, porque ele era meio preto, depois virava meio branco. Aí que eu vi o focinho, eu falei, é golfinho. Um monte assim embaixo. Eu falei, eles vão bater em mim. Porque se eu esticasse o pé, acho que eu encostava neles, assim. Eu falei, eles vão dar uma focinhada em mim. Aí eu falei, o que eu faço? Aí eu botei a cabeça para fora para gritar para eles que tinha do golfinho, mas eles já tinham visto, né? Aí eu falei, o que eu faço aqui? Eu falei, não tem jeito, eu vou nadar. Aí saí rápido nadando e eles nadaram do lado um pouco e foram embora. Então, aquilo tudo juntou ali e me deu uma força, rapaz, daqueles 24 quilômetros, porque você está no meio da reserva. A reserva é chata, né? É a parte onde que todo mundo diz que o atleta quebra, na reserva. São 7 quilômetros daquele retão, ali você já está exausto antes de chegar no recreio, né? Ali é dito e feito, todo mundo fala. Eu não sei, eu ganhei força ali, fui que fui, e não senti muito não, cara. Não senti, não. O teu tempo final foi muito bom. Foi, 9 horas e 9 daí minutos. O documento aí, que você... 9 horas e 9 minutos. É um recorde para a tua idade. E você já tem Não. 60 anos já? Você já tem 60 anos? Não, já faz um tempinho que eu tive 60 anos. Então, o meu recorde eu não fui homologado como recorde, porque eu estava com neoprene. Ah, tá. Porque o mais velho, de mais idade, acho que foi o Edgar, que tem 63 anos, lá de Niterói. Ele tem o recorde, tem o Guinness e tal. Mas o meu não foi homologado como recorde por causa disso. Mas o tempo foi bem inferior a muita gente. Foi muito bom o tempo. E qual que é esse símbolo aí desse certificado, desse troféu? Porque é mais do que um papel, mais do que um troféu, tem muito significado por trás disso, né?
esse troféu eu cobicei um bocado, ele, viu? Quando eu vi o pessoal chegando e levantando esse troféu, eu falei, esse troféu vai ser meu, né? E ele tem um significado porque é uma das provas, o Leme Pontal é considerado uma das provas mais desafiadoras e mais bonitas que tem na América do Sul, né? Pela Associação Internacional aí de tá escrito isso aí, inclusive. Então, e eu particularmente eu morei no Rio, adoro o Rio de Janeiro, tenho meu coração carioca e vencer aquele mar para mim foi meu maior feito, né? E o Samir Barel teve um grande papel. O Samir foi fundamental. Porque, assim, Renato, eu vejo assim que, na minha experiência, as pessoas que apareceram na minha vida, que me treinaram para águas abertas, eu acho que elas apareceram na hora certa e eram os técnicos certos, entende? A Cristiane Toda foi a pessoa certa, na hora certa, que ele que me indicou, o Lula. Depois, quando eu fui fazer a primeira 14 bis, eu treinei com o Edu Modenês. Foi a pessoa certíssima, me treinou super bem, tive um resultado fantástico na primeira 14 bis. E depois, quando chegou no Leme Pontal, eu falei, eu quero um técnico que tenha experiência nessa prova, né? Porque assim, a gente vai ficando velho, eu já não tenho a mesma coragem que eu tinha com 50 anos, entende? Com 50 anos eu iria com qualquer técnico. Entende? Então a gente já fica assim meio receoso de um monte de coisa. Mais medroso, na verdade é mais medroso. Eu falei, quem é o técnico que mais acompanhou gente no Leme Pontal? O tal do Samir Barel. Fui atrás do Samir Barel, que tem uma estrutura legal, uma assessoria legal. Então, assim, as provas eu não fico preocupando em kit, hospedagem, eles resolvem tudo e tal. E você pode até gastar um pouquinho mais, mas para mim é o que eu preciso. E o Samir é uma pessoa assim, ele é muito gentil, né? E ele tem uma sensibilidade muito interessante assim com as pessoas, né? E isso me cativou, né? Ele me ajudou também na técnica, eu mandava vídeos para ele corrigia, a gente fazia simulados juntos, ele no caiaque do lado, falava para mim as coisas. Então ele me ajudou bastante e é um amigo, né? Acabou virando um amigo, né? A gente nós compartilhamos assim a vida dos dois bastante e ficamos bem amigos. Eu acho ele uma pessoa muito competente, diferente a planilha dele de outros que eu tive. Não é uma planilha carregada, assim, longa. Sabe quanto que eu nadei, no máximo, por semana? Nadei 38 por semana, no máximo, para o Leme Pontal. É pouco. Que é praticamente a distância do Leme Pontal. É. Fracionado em 5 vezes. 6 vezes, 6 entende? vezes. É pouco. Porque há um tempo atrás se nadaria 70 por semana para fazer uma prova dessa. Então, mas eu acho que o método dele, a planilha como ele monta, muitos educativos tal, realmente é muito eficiente. Funcionou, é eficiente. É eficiente. E eles têm gente fera na equipe, né? Tem uma Thaís Santana, tem a Carol Morelli, tem o Lucas Moreira, tem uns caras bons, né? O próprio Samir, né? São os caras assim. Então é legal você fazer parte de um time desse, né? E aí o Samir, nadador, né? Eu gosto, eu acho interessante quando teve a vivência, né? O profissional. Não que tenha que ser obrigatório, mas ele teve a vivência, então você procurou ele, inclusive, por isso. Isso. Ele nadou essa prova, nadou, ele se transformou em profissional. Nadou tudo. E agora, aproveitando, fazer um link lá no começo da nossa conversa, com relação ao educador. Você viu o que ele falou, você percebeu o que você falou. Ele é uma pessoa que tem sensibilidade. Quer dizer, você está dizendo que ele conseguiu te ver. Ele me viu como a pessoa que eu sou, como o ser que eu sou. Quer dizer, esse é um educador.
que ele tem uma equipe, ele tem trabalho, ele tem planilhas, ele tem muito, deve ser uma pessoa muito ocupada, mas você percebeu, você foi notado. Este é um educador. Exatamente. Ele tem 300 e tantos aí alunos que acompanha, toda hora está acompanhando travessias aí em Ubatuba, na Ilha Grande, etc. Acompanha o Toy, né? O Flávio Toy, que fez agora 76, deu a volta na Ilha Grande, que também é do time, em 32 horas, um feito fantástico. Então, ele não para, assim, mas ele está sempre atencioso. Você mandar uma mensagem, não dá 5 minutos, ele te responde. Impressionante. Qualquer dia, qualquer hora. E é um dos grandes nomes que ainda não sentaram nessa cadeira ainda, né, Lulu? Então, Samir, super convidado para sentar nessa Ó, tá aí cadeira. você faz essa ponte. Farei. E hoje em dia, Lula, o Águas Abertas, a travessia, tem aumentado os praticantes. Eu vejo algumas características. Você está perguntando para mim ou para ele? Para você. Uma das características que eu vejo como profissional é essa parte de grupo. Então, hoje, pós-pandemia, a gente percebeu que a gente é um ser social, a gente precisa conviver em grupo. E não é só a prova, às vezes é a viagem, é a convivência, é o antes da prova, é o treinamento, é fazer parte de uma comunidade. E é outra coisa que dentro do mar, a gente não tem mais aquele negócio de competição de piscina, quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Você olha lá no mar, ele tá nadando, você não sabe quem tá em primeiro, quem tá em segundo. Então isso atrai muita gente. E na sua opinião, por que esse mar tá atraindo? Que eu sei que aí vem mais o seu lado psicológico, mais o seu lado de afinidade com a água. Por que as pessoas estão procurando tanto mar e travessias? Sentimento de pertença. Então, nós somos seres gregários. Nós somos animais sociais. Todas as oportunidades de agregação e de se sentir pertencido, né, se sentir valorizado, são arrebatadoras. Quando tem ainda um cenário da natureza, como ele colocou muito bem, a natureza, o mar como voltando para as grandes águas. Existe um dito que cabe na conversa, um dito de pensamento não dual, oriental, que diz: a gota contém o oceano. A gota contém o oceano parece uma abstração, uma subjetividade difícil de alcançar. Mas a gota, quando ela se encontra com o oceano, ela continua, ela é uma parte e o todo ao mesmo tempo. Eu acho que esse arrebatamento acontece, e talvez ele possa dizer se eu estou fazendo uma viagem muito fora, mas eu senti isso. Eu nunca gostei muito de travessia, mas eu sentia isso. Que tanto a travessia quanto a natação em piscina, e esportes em geral, muitos de equipe, são agregadores e proporcionam sociabilidade, né, uma socialização, proporcionam aprendizado, proporcionam até casamentos, né? Por exemplo, a tua técnica, a Cris Toda, os dois nadam travessia, são surfistas, né? Então eles se conheceram nesse ambiente de pertencimento. Só para completar, dá licença. Águas abertas, assim, eu vejo que ela tem uma característica interessante, que ela, de certa forma, ela é bem democrática. Então, é verdade que você tem um custo para isso tudo, mas ela é bem democrática, assim, é o gordo, é o magro, é o jovem, é o velho, todo mundo pula igual dentro da água e faz a sua parte dentro da água, né? Então não tem a censura, não tem nada. No mesmo momento. No mesmo momento. Não é uma piscina que separa master e não sei o que, não. Todo mundo todo no mesmo momento. Então é uma coisa, isso é muito interessante. Por isso que ele chama e agrega, né? Bem colocado. E às vezes a pessoa faz uma prova de 1.000 metros, é um grande desafio. É um grandíssimo desafio. Ou uma fuga das ilhas aqui, que geralmente quem começa às vezes com uma fuga nas ilhas, né? Que é uma prova curta, mas de repente você está naquele meio, aquelas marolas enormes, sobe, desce. É uma experiência muito rica, né?
Então é isso. Eu acho que... E nós, seres humanos, estamos ávidos a voltar para a natureza, né? Nós somos ávidos a voltar para a natureza. Por causa das telas, da tecnologia, dos grandes centros, grandes cidades, megalópolis. De repente você quer... De onde que eu vim, né? Não é? Você está no mar, olha as montanhas. Eu sou filho disso, né? Né? É isso. E, Rubens, para a gente caminhar para o fim, a tragédia de 2015 marcou sua vida, mas também a gente dá para perceber que o mar também marcou a sua vida. A gente pode dizer que foi uma ajuda para reviver um renascimento? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Depois de 2015, teve um momento que o meu terapeuta era o mar. Era o mar. Eu precisava do mar, ia lá e me confessava, e chorava, e me acalmava com o mar. E você é interessante que você veja que na travessia do Leme ao Pontal aconteceram tantas coisas que assim a gente não consegue falar. Mas teve um momento assim que eu senti que eu estava perdoado de todos os erros que eu tinha feito na minha vida. Como se tivesse arrancado de mim, aquelas águas estavam arrancando aquilo tudo de mim, tudo que estava agarrado em mim. Pessoas que foram, relações mal resolvidas, se arrancaram todas de mim e ficaram naquela água, sabe? Então, realmente, depois da tragédia, o mar me ajudou, mas eu vou te falar, o mar me ajudou, mas o meu filho que foi também me ajudou. E continua ajudando. Nadou junto com seu filho. E continua ajudando. Não dá para dizer que não, né? Você nadou junto com seu filho. Continua ajudando. Todos eles continuam ajudando. Mas o Luiz, em particular, porque nadava ao meu lado, ele continua me ajudando. Agradecer muito a presença, Rubens, agradecer a presença do Lula. Lula, queria que você deixasse aí suas redes sociais, seus contatos, para quem quer saber mais, ou mesmo o seu trabalho como psicólogo. Eu sou Luiz, Lula Feijó, Lula é apelido, e eu convido vocês a interagirem comigo através de @psicoterapia positiva, Instagram, @psicoterapia positiva, lá tem no perfil os meus contatos. Quem quiser, repito, o meu TCC, que trata desse assunto do simbolismo das águas, eu estou à disposição. E também por trabalho de psicologia, trabalho com meu método Nadar Sem Medo, Quem quiser entrar em contato será bem-vindo e bem-vinda. A gente tem uma entrevista exclusiva sobre esse método. Você quer conhecer um pouquinho sobre fobia, insegurança na água? Só me mandar mensagem aqui que eu te mando essa mensagem, esse episódio exclusivo. E Rubens, e seus contatos? Quem quiser conhecer seu ateliê, as suas obras, onde acha? Acha no @Ianelli, com 2 L's, e Rubens, Ianelli Rubens. Então acessa lá, conhecer tudo sobre a história do Rubens, inclusive as suas obras. E agradecer também aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote, materiais de natação, são mais de 400 produtos voltados para hidroginástica, hidroterapia, polo aquático, acessórios para piscina, vestiário, acessa tudo pelo site da Flote. A gente tem a Sobrasa, fundada em 1995, uma ONG sem fins lucrativos que visa a prevenção de afogamentos do Brasil por meio de programas educacionais, esportivos, recreativos e culturais. Acesse sobrasa.org, diversos dados imperdíveis lá, mais de 8.000 voluntários pelo Brasil fazendo 13 ações diárias, levando a prevenção aquática pelo Brasil afora. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos, todos com certificado para você que precisa de horas complementares, ou você que está à procura de cursos gratuitos, cursos pagos, quer levar para a sua região, acesse a plataforma educar.net, diversos cursos. A Swim Track, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, fazendo avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, manda vídeo, faz chamada, tudo isso na palma da sua mão, com o seu logo e com o seu nome, agregando valor ao seu trabalho. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalha gamificação com valor super acessível. Acesse o Instagram, metodologia_Raizo, e saiba tudo sobre essa nova metodologia do mercado. Rubens, mais uma vez, obrigado. Lula, muito obrigado. E obrigado para vocês aí do outro lado. Se vocês ficaram até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilhe com um amigo seu, ativa a notificação e, claro, deixe seus comentários aqui. Se você tem uma história
com a água, de superação, deixa a sua história aí. Quem sabe um dia você estará aqui contando a sua história para o nosso público. Então, muito obrigado a todos e até a próxima entrevista.